Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 20. Hoje leremos o verso 16. Vou colocar aqui no telão também. Um versículo muito grande. Nossa, deixa eu tomar o tamanho do esboço. Amém? Vamos à leitura do texto? Lá está escrito assim, Êxodo 20, verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade neste lugar, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo fique à vontade nesse meio, Senhor. Senhor, que o Senhor venha com as Tuas palavras, meu Pai, sobre nós, que não seja o homem falando, meu Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai, usando o homem falando, meu Pai. Senhor, seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai, o que nós te pedimos, meu Pai, nessa noite. Amém. Então, nós estamos na série dos 10 mandamentos. A gente está falando sobre o decálogo, né, que são os 10 mandamentos. E na semana passada a gente falou sobre a cobiça, né? E semana passada eu ramelei, né, como diriam os jovens. E semana passada nós falamos sobre os 2 mandamentos. A gente falou sobre não cobiçar a mulher do próximo e sobre não cobiçar as coisas do próximo. Porém, acaba que esse mandamento ele se fecha praticamente na mesma coisa. Então hoje nós vamos estar pulando para o 8º, né, já que a gente já falou do 9º e do 10º, e a gente vai falar sobre não darás falso testemunho. Não se preocupem, vão ter 10 ministrações ao todo de qualquer forma, porque eu já estava imaginando a gente finalizar em Jesus, quando eles perguntam a Jesus quais são os mandamentos que deveriam seguir, e Jesus responde. Então vão ser 10 ministrações, qualquer coisa, só acompanhar lá no YouTube, que vai ter tudo lá, né? Tudo que já foi ministrado, até porque o YouTube... Mas não darás falso testemunho, né? Então, o que é esse falso testemunho? Que é isso que esse mandamento está falando para a gente, o que esse mandamento está colocando para a gente. O falso testemunho, ele é mentir sobre as outras pessoas. Porque nós sabemos que já há mentira no mundo. Nós sabemos que nós somos humanos, que nós mentimos. Às vezes a gente mente o nosso peso, às vezes a gente mente o nosso salário, às vezes a gente mente várias coisas sobre nós mesmos. Isso é um falso testemunho, mas é um falso testemunho contra nós. Porém, o falso testemunho que está aqui é um falso testemunho contra outra pessoa. É quando nós falamos mal de outra pessoa ou quando nós mentimos algum aspecto sobre outra pessoa. E aqui está o mandamento sobre nós não fazermos isso. Porque mentir sobre outra pessoa é como nós matamos o próximo. É quando nós assassinamos o próximo. A língua é como podemos matar a reputação e, dependendo das consequências da morte dessa reputação, nós matamos as pessoas, porque as pessoas se afastam, as pessoas se isolam e as pessoas até se matam por causa disso. Porque se a reputação foi jogada no lixo, foi jogada na lama, não sobra mais nada para a pessoa. Então, o falso testemunho é o assassinato da reputação. Então, na sociedade que nós estamos, no mundo que nós estamos, esse mandamento aqui ele é extremamente importante. Porque, não sei se vocês estavam no Brasil durante o período de eleições, né? Talvez vocês não estavam, mas surgiu um negócio muito bonitinho chamado fake news. E até hoje tem muita gente falando de fake news, esse negócio. E a fake news nada mais é do que isso aqui. Um falso testemunho. Porém, na sociedade que nós estamos, é uma trocação de fake news. É uma trocação de falso testemunho. Eu não estou aqui para abraçar A ou B, porém A e B fazem a mesma coisa. A e B comungam da mesma atitude do falso testemunho contra um que não tem 9 dedos e contra o falso testemunho contra um que levou facada. Então, falso testemunho. Toda época de política existe o falso testemunho. Toda época de
alguma coisa que envolve muitas pessoas e que é necessário algum tipo de votação, engloba falso testemunho. E o que é o falso testemunho? A morte da reputação do próximo. A morte da reputação daquela pessoa ao qual nós queremos que ela sofra. Vamos em Gênesis 39, verso 5. Gênesis 39, 5. Vamos lá em Potifar. Potifar é gente boa. Isso era bobo. As pessoas bobas são gente boas normalmente, não penso. Vou cortar essa parte. Amém? Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. O egípcio que é Potifar. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. José era bonitão, gente. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. E ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José voltasse para casa, Potifar. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando, porém, gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Quando o senhor de José ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, enquanto José esteve na prisão. E aí nós entramos em outra história, mas nós não vamos entrar nessa história agora, porque esse não é o ponto. Então aqui nós vemos os dois mandamentos passados em ação. Nós vemos a cobiça a partir da mulher de Potifar. Nós vemos José evitando essa cobiça, esse desejo dela. E nós vemos aqui agora esse falso testemunho agindo através dela. Então, José era bonito e ela cobiçou José. Ela desejou José. E aí ela querendo consumar esse pecado, José não quis, porque José era homem de Deus e José sabia o que ele estava fazendo, era homem correto. Ele não aceitou. E quando ele não aceitou e ela viu uma oportunidade de poder prejudicar José, ela usou dessa oportunidade e usou de falso testemunho sobre ele. Então aqui nós vemos que José ele tinha uma reputação dentro daquela casa. Que Potifar confiava em José, confiava tudo para José, menos a comida, né? Até porque seria estranho, mas confiava tudo para José e José comandava a casa lá. Então José tinha o respeito de Potifar e José tinha o respeito de todos os empregados daquela casa. Porém, por causa do falso testemunho da mulher de Potifar, José perdeu toda essa reputação. Todo o trabalho que José tinha feito até aquele momento, todo o bom trabalho, toda a boa servidão, tudo que ele tinha feito de maneira correta, foi perdido por causa de um falso testemunho. Foi perdido por causa de outra pessoa que quis prejudicar José. Voltando agora para a área da política, é isso que as pessoas tentam fazer. Não importa quão bom foi o trabalho passado ou quão boas foram as atitudes passadas, esse falso testemunho pode destruir totalmente a carreira dessa outra pessoa. Ou no caso de José, pode destruir completamente a vida. Nós sabemos que não destruiu a vida, que depois vai dar a volta por cima, né? Mas vamos fingir que acabou aqui. Pode acabar com a vida da pessoa. E aqui nós vemos que José foi para a prisão por causa disso.
Então José ele era senhorio na casa, ele mandava na casa, ele cuidava da casa, dos afazeres da casa, e de alguém que estava num ponto mais alto, pelo menos dentro daquela casa, ele foi parar dentro de uma prisão, se tornou um prisioneiro. Então as nossas palavras, ela tem o poder de acabar com um trabalho muito bem feito de uma pessoa. Ela tem o poder de destruir algo muito bem feito por uma pessoa. E como eu falei, que é a cobiça e o falso testemunho trabalhando junto. É a morte de José perante Potifar e a morte de José perante todos os que o respeitavam ali. Vamos lá para 1 Reis 21. 1 Reis 21, a partir do 1. Eu estou voltando de propósito aos textos que eu mencionei semana passada. Amém? É entre Gênesis e Apocalipse, viu, pastor? Lá está escrito assim: algum tempo depois houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir pagarei, seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Oh, bicho birrento. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu comento assim entre os versículos, viu, gente? É costume meu, igual aqui, ó. Birrento, né? Birrento, é costume, tá? Olha pra você ver, o que que não... Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Tem 14 anos. Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu daria a você outra vinha no lugar desta. Contudo, ele disse: não te darei a minha vinha. Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, olha para você ver, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandei 2 homens perversos, não pode ser gente boa, sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Misericórdia. As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então 2 homens perversos vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Por isso levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel se recusou a vender. Ele não está mais vivo, está morto. Somente até aí. Então olha para vocês verem. Aqui a cobiça do Acabe, que nós vimos semana passada, e aqui nós vemos esse falso testemunho sendo feito por Jezabel contra Nabote. E esse falso testemunho gerou a morte de Nabote, uma morte à pedrada. Eu já levei uma pedrada na vida, foi horrível. Imagina morrer tomando pedrada, é péssimo. Então, nós vemos aqui esse falso testemunho, esse mandamento sendo executado de forma totalmente errada.
Nós vimos com José, ao qual José não morreu, mas ele foi preso, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha construído na casa de Potifar. E agora nós vemos isso aqui acontecendo com Nabote, ao qual ele morreu apedrejado por causa da cobiça do rei e por causa do falso testemunho de Jezabel. Então são os dois mandamentos se conectando e são os dois mandamentos mostrando como a maldade humana é ruim, como a maldade humana é grande. E isso aqui que Jezabel fez, isso aqui que a esposa de Potifar fez, são coisas que nós também podemos fazer. São coisas que estão dentro do nosso coração humano pecaminoso. São coisas que não estão a quilômetros de distância do Luquésio, quem dera, mas não estão. Mas são coisas que estão próximas a mim. São coisas que basta não gostar um pouquinho da pessoa e eu posso acabar caindo nesse mandamento. Eu posso acabar tropeçando nesse mandamento. E é importante a gente falar sobre esse mandamento do falso testemunho, porque essas coisas elas começam a se tornar normal para a gente no nosso dia a dia. Porque a gente cresce e a gente vê a nossa mãe falando um pouquinho mal da nossa tia. Com o nome do marido, não sei o quê, fulaninha? A fulaninha fez não sei o que lá mais. Ele nem sabe se é verdade, é um falso testemunho. O cara vai lá e acredita. Até porque homem, quando tá com sono, né? A gente concorda com quase tudo. Te amo, amor. Aí concorda com quase tudo. E a gente, criança, a gente vai escutando aquilo e a gente vai se acostumando com aquilo. E aí a gente vai crescendo e a gente começa a proliferar isso na escola também. Quem criança nunca mentiu sobre o outro amiguinho? Ou quem nunca viu uma criança mentindo sobre outro amiguinho? Quem nunca viu uma criança falando mal de um primo, de um negócio? Então, são falsos testemunhos e são coisas que para a gente são pequenas. São coisas que para a gente são muito menores comparado a outras coisas. Porém, é a morte da reputação de alguém. É a morte da reputação de uma pessoa que às vezes nem fez nada de ruim para a gente. E a gente escalando um pouquinho mais sobre essas coisas, sobre essa morte da reputação das pessoas, eu vou dar um exemplo. Cristãos odeiam homossexuais. Isso é verdade? Alguém aqui odeia homossexual? Levanta a mão não, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que não, né? Mas isso é o quê? Isso é um falso testemunho. Você vai lá, você vai na parada LGBT, eu não sei o que você vai fazer lá, mas você vai lá na parada LGBT, você fala de cristianismo, o que eles vão falar? Os cristãos odeiam homossexuais. Os cristãos odeiam lésbicas. Os cristãos odeiam trans. Porém, quem aqui dentro da igreja disse isso? Eu não disse. Não vou dizer também, tá, gente? Talvez em alguma igreja de algum doido aí, alguém tenha falado. Mas isso resume todo o evangelho? Isso resume toda a igreja? Mas no popular lá fora, nas pessoas lá fora, isso resume toda a igreja. Isso resume todos os cristãos. Todos os cristãos são como a comunidade LGBTQIA+, que tem 50 gêneros. Está só aumentando. Tinha mais de 100? Nossa, você está doido. Eu não posso falar nada que vai para o YouTube, né, pai? Deixa eu ficar quieto aqui, senão eu acabo indo contra o que eu estou falando. Mas tem esse falso testemunho de que os cristãos odeiam homossexuais. Isso é o quê? Está denigrindo a imagem do cristão. Ao qual, talvez, dependendo da roda de amigos que você está, pelo amor de Deus, nessa roda de amigos aí também, né? Mas dependendo da roda de amigos que você está, você não tem coragem de se declarar cristão. Porque se você se declara cristão, as pessoas vão olhar para você ver. Ele não gosta do fulaninho que está aqui. E o fulaninho é tão gente boa, nunca fez mal a ninguém. Entendeu? É a morte da nossa reputação como cristão. Por isso que muitas das vezes as pessoas lá fora não têm coragem de falar que são cristãs. Por quê? Porque há uma morte da nossa reputação como cristãos. E com... outra coisa. Michael Jackson. O Michael Jackson foi acusado de abusar de crianças. Isso foi comprovado? Não. Mas o que quando a gente lembra do Michael Jackson, o que a gente lembra? Do Thriller, ele andando para trás e que ele abusou de crianças. Porém, isso não foi comprovado. Isso não foi dito, não, realmente é isso. Agora, com o caso do P. Diddy, entrando em outra coisa. Tá, mas tem o caso do P. Diddy, que é um rapper americano, que ser humano horroroso.
Descobrimos que Michael Jackson estava protegendo as crianças dos pedófilos. E porque ele estava protegendo as crianças dos pedófilos, e esse PD tem uma máfia lá nos Estados Unidos, eles foram lá e fizeram essas falsas acusações sobre o Michael Jackson de estar abusando das crianças, para acabar com a reputação do Michael Jackson e ele não poder proteger as crianças dele. Então, uma falsa acusação que manchou a imagem do rei do pop. É ele mesmo, né? Do rei do pop. Então, é uma falsa acusação que manchou Michael Jackson, né? Outra coisa, todo pastor é ladrão. Rapaz, essa aí quem não ouviu? Quem não ouviu? Quem não ouviu? Eu lembro de uma pregação que eu ouvi de um pastor, que ele falou assim, que ele foi numa vendinha perto da casa dele. Aí ele foi comprar não sei o quê, aí ele esqueceu a carteira dele. Ele virou assim, não, vou falar com a menina lá para me deixar levar. Fala com ela, não, eu sou pastor, pode deixar que na hora que eu voltar aqui eu paguei. Depois ele pensou, pensando bem, melhor não falar que eu sou pastor não. Resumindo, ele falou, não, eu volto aqui e pago. Não falou que era pastor não, e foi embora. Por quê? Porque tem um falso testemunho sobre o pastoreado. Que os pastores só pensam em dinheiro. Que os pastores querem enriquecer através da igreja. É um falso testemunho que mancha a imagem do pastoreado brasileiro. Ou seja, todo pastor quer dinheiro. Todo pastor quer dinheiro da igreja. Todo pastor quer suprir ao máximo, pegar ao máximo os irmãos da igreja. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Gente, tem pastores aí que a vida do cara é a igreja. Que a vida dele é manter a igreja. Que a vida dele é tentar fazer um lugar como esse aqui dar certo. Aí esse cara sai, ele vai para uma roda de amigos e ele escuta, todo pastor é ladrão. Imagina como é que não deve doer. Entre os familiares dele, todo pastor é ladrão. Imagina como é que não deve doer você tentar viver uma vida reta e você escutar isso dentro da sua própria casa, dentro do seu grupo de amigos. Instagram nem se fala mais, porque aquilo ali, misericórdia, é um inferno, né? Twitter piorou. Twitter é a base abaixo ainda do inferno, porque aquilo ali só é tenso. Mas todo pastor é ladrão. Então é uma falsa acusação, um falso testemunho sobre todo o pastoreado brasileiro. E eu estava pesquisando sobre esses falsos testemunhos e eu achei um caso muito interessante. Eu não era nascido ainda, mas que é da escola base. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, depois pesquisem. Você vê como é que é o nível do jornalismo brasileiro é. O caso da escola base ocorreu em 1994 em São Paulo, no qual os proprietários de uma escola infantil foram acusados injustamente de abuso sexual, causando danos irreparáveis à sua reputação, devido à cobertura precipitada da imprensa e à conduta da polícia. Então, o que aconteceu? Eles tinham uma escola de criança mesmo, criancinha de 4 anos, 3 anos, 2 anos, criancinha pequena, e eles foram acusados de abuso infantil. A escola acabou, a reputação dessas pessoas foi totalmente manchada, ao ponto da casa da mulher ser apedrejada, eles não poderem sair na rua. Até hoje se comenta sobre isso, tem um documentário na Netflix sobre isso, de como que essa reportagem precipitada da imprensa, esse falso testemunho da imprensa, acabou com a vida dessas pessoas. E olha para você ver que o que aconteceu. Eles fizeram essa reportagem, depois eles retrataram falando que eles estavam errados, mas mesmo assim a imagem dessas pessoas ficou manchada. Mesmo assim, as pessoas ainda olhavam para eles com olhares ruins, como se eles tivessem fazido aquilo. Então, esse é o falso testemunho. No falso testemunho, nós matamos a outra pessoa perante a sociedade. Nós acabamos com a vida dela. Como todos esses exemplos que eu dei aqui, nós acabamos com a vida do pastor, que é ladrão, nós acabamos com a vida do Michael Jackson, que é pedófilo, nós acabamos com a vida dessas pessoas da escola base por causa de abuso infantil, tudo por causa da nossa língua. Tudo por causa da língua humana. E é como eu disse, a gente cresce se acostumando a enxergar isso. A gente cresce vendo essas coisas acontecendo e a gente cresce como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E dentro da igreja, quando nós praticamos esse falso testemunho, nós matamos pastores, nós matamos líderes, nós matamos ministérios, nós matamos visitantes e nós matamos membros. Gente, basta uma conversinha fiada na igreja aqui
para acabar com a paz de outro irmão aqui dentro. Acabar com a paz dele. Porque talvez, hoje, gente, todo mundo tem pecado. Todo mundo tem pecado. Não tem ninguém aqui que é santo. Não tem ninguém. Por isso nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Lembra lá do Solas Escrituras. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, nós não poderíamos estar aqui, na presença dele. Mas ele entregou essa graça para nós, mas isso não significa que nós não somos pecadores e que infelizmente nós carregamos pecados. E aí chega uma pessoa que está lutando contra o pecado dela, como eu luto contra o meu pecado, e como cada um de nós luta contra o pecado aqui, alguém descobre esse pecado e espalha para a igreja toda. Acaba com a vida dessa pessoa. E talvez essa pessoa está lutando para acabar com isso. Talvez a pessoa está orando, está jejuando, está lutando, está falando, Deus, me liberta disso, eu preciso ser liberto disso, eu quero ser um cristão melhor perante a sua presença, mas eu não estou conseguindo sozinho. Alguém descobre e fala para os outros, acabou a vida do irmão. Aí o que o irmão faz? Ele sai da igreja. Por quê? Só tem linguarudo. Só tem falso testemunho dentro da igreja. Você vai lá para procurar a Deus, mas o homem está lá na porta te impedindo. O homem está lá te impedindo de subir aos céus. Porque a língua do homem é grande demais. A língua do homem é maldosa demais. Amém? Então, esse é o falso testemunho. O falso testemunho é a morte da reputação. E isso pode causar depressão, isso pode causar divórcio, isso pode causar tentativa de suicídio. Voltando lá para aquele caso da escola base. Isso pode acabar com sonhos destruídos, porque uma pessoa que tem uma reputação ruim, não é todo lugar que ela entra. Não é todo lugar que ela vai. Na empresa que eu trabalho lá, tem um menino que ele ficou com a gente 2 semanas e ele foi mandado embora. Por quê? Porque descobriram que ele fez coisas erradas na outra empresa. Então, uma má reputação, e ele realmente fez, já não é um falso testemunho, né? Mas uma má reputação te tira de lugares, te tira de ambientes e te tira da presença de certas pessoas. E trazendo para a gente agora já é uma conversinha mais nojenta, né? Nós que somos reformados, que se não fala em línguas, não tem o Espírito Santo de Deus. Quem viveu no meio pentecostal sabe como é que funciona isso. Você está lá na igreja pentecostal e se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo de Deus. Gente, não é assim. Não é assim. Não é assim. O Espírito Santo de Deus não age dessa forma. Porém, quem está lá dentro da igreja pentecostal e vive isso vai acabando com a pessoa. Porque a pessoa começa a olhar e fala, pô, todo mundo fala, eu não falo. Será que realmente eu não tenho o Espírito Santo de Deus? Será que realmente eu não sou um cristão verdadeiro? Será que realmente eu não me converti? Será que realmente eu não encontrei Deus? Então a pessoa está ali, ela está buscando a Deus, ela já encontrou Deus, espero eu, e por causa do que as outras pessoas estão falando, essa pessoa ela começa a se afastar, ela começa a ficar um pouco mais longe. Por quê? Porque ela não fala em línguas. E diz a igreja que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo, coisa que é uma falácia enorme. E pessoas não vêm à igreja por causa de falso testemunho. Aquilo que eu falei sobre o pastor, aquilo que eu falei sobre pessoas que falam demais, que conversam demais. E uma conversa mais íntima aqui, quantas vezes nós não praticamos esse pecado, gente? Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes a gente não falou mal de uma igreja? Quantas vezes a gente não falou mal de um pastor? Estou falando falar mal, não estou falando expor fatos, porque tem vezes que é necessário expor fatos para que a gente trabalhe na verdade. Mas quantas vezes a gente não falou mal sem saber realmente o que está acontecendo ali? Quantos ministérios não matamos? Quantos pastores, quantos líderes não matamos? Quantos amigos nossos, que a gente disse amigos nossos, mas nós não matamos por causa da nossa língua, a qual essa pessoa se afastou? Quantos colegas de trabalho nossos a gente matou por causa da nossa língua? Quantas pessoas na rua a gente não matou por causa da nossa língua? Porque às vezes a gente vê uma atitude da pessoa e a gente não sabe nem o que está acontecendo. A gente vai, abre a boca e acaba com a reputação daquela pessoa. A gente não sabe por que a pessoa estava naquela situação, o que aquela pessoa estava fazendo. Então, esse falso testemunho é uma tentativa de assassinato e muitas vezes é um assassinato. Porque muitas das vezes a pessoa não pode se defender e mesmo a pessoa se defendendo,
aquele dano que a gente causou se torna irreversível. Se torna irreversível. O Michael Jackson, não adianta nada agora vir um caso pedir e falar que ele estava protegendo as crianças. Todo mundo olha para o Michael Jackson, é um pedófilo. Todo mundo. Então se tornou irreversível aquele falso testemunho. O caso da escola básica, até hoje o pessoal sofre com esse negócio. Se tornou irreversível por causa de um falso testemunho. Vai em qualquer lugar, pastor é ladrão, de qualquer forma. Por quê? Por causa de um falso testemunho. A gente pode provar o contrário, a gente trabalha da nossa forma aqui para provar o contrário disso. Porém, é um falso testemunho e às vezes se torna irreversível, como algumas pessoas vão olhar para a gente e como algumas pessoas vão encarar as coisas que nós fazemos. E na era da internet, esse falso testemunho ele tenta nos destruir virtualmente. Eu não vou entrar muito nisso aqui porque não gosto de você na internet. Pelo amor de Deus. Mas e quando é um falso testemunho onde nem se errou, mas alguém que fez isso para você? Eu não entendi porque eu escrevi isso aqui. Desculpa. Quantos homens foram acusados de falsos abusos hoje em dia? Isso aqui é um tema polêmico. Porque realmente, eu lembro de um vídeo no Instagram que eu vi, de uma menina que ela acusou um motorista de Uber de ter abusado dela sexualmente. E o cara foi lá na casa dela lá para falar com ela por que ela estava fazendo aquilo. E o cara foi chorando. Eu chorei junto no meio que eu não aguento, né? Mas o cara foi chorando, falou, por que você fez isso? Eu tenho filho, eu tenho família. E se alguém me pega na rua e me espanca e me mata? Porque o brasileiro, a gente tem a justiça, né? Mas a gente tem a justiça também, filho. Dependendo do que acontecer, amarra o cara num poste desse aí, dá paulada, taca pedra e mata o cara. É linchado. E como no vídeo foi comprovado, e a própria menina falou, não aconteceu nada. O cara só levou ela de Uber na casa dela e deixou ela lá, porém ela ficou com medo da mãe dela xingar ela, porque ela ia chegar muito tarde, acusou o cara de ter abusado dela. Então olha pra você ver, talvez o cara ia morrer só porque ela não podia chegar tarde em casa. Aí ia ficar a esposa do cara, ia ficar os filhos do cara, ia ficar tudo aquilo que ele construiu jogado no ralo. Por quê? Por causa de um falso testemunho de abuso. E tantos outros, gente. A polícia tem trabalhado bastante para evitar essas falsas acusações, porque o negócio escrachou, viu? Escrachou. E o que isso causa em nós? Isso é o prazer de diminuir o outro e o sentimento de estar acima dele. Muitas vezes o falso testemunho é isso. Não, fulano é ruim por causa daquilo outro. E você é o quê? Eu sou melhor do que ele porque eu não faço aquilo, nem aquilo outro. Eu não caminho dessa forma, daquela forma e daquela outra forma. Então é o prazer de estar acima do outro. É o prazer de ser melhor do que o outro. E às vezes é o desejo da morte do outro, como a gente viu no caso de Jezabel e de Nabote. É o prazer de estar acima do outro. A mulher de Potifar ela foi rejeitada, o que ela queria? Ela queria que José morresse ou acontecesse qualquer coisa com José, só não queria que ele estivesse ali. Por quê? Porque a cobiça dela não foi saciada. Mateus 12, 36. Mateus 12, 36. Dá uma olhada aqui. Lá está escrito assim. Deixa eu ver se é só 36. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então Jesus ele está falando aqui sobre todo esse falso testemunho. Não só o falso testemunho, mas outras coisas que a gente sabe também. Porque boca do tolo é difícil, né? Sai cada besteira, né? Mas vocês têm que ler Provérbios, gente. É muito maravilhoso quando fala do tolo. Aí você fala, nossa, como eu pareço com ele. Mas no dia do juízo, a gente vai dar conta de todas essas coisas que saem da nossa boca. O Gilão leu Provérbios, por isso que tá aí. No dia do juízo, a gente vai dar conta de tudo isso.
de tudo isso que a nossa língua pratica, de todo esse veneno que a gente deixa sair da nossa língua, de tudo isso que causa mal ao outro, de tudo, tudo. Não adianta a gente achar que as coisas que a gente fala vai passar batido, pois não vai passar batido. Não vai. Mateus 26, 59. Uhum. 26, 59. Está escrito assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Ai, Luquez, o falso testemunho não é tão pesado aqui. Ó. Ó quem sofreu com falso testemunho. Quem sofreu com falso testemunho? Porque não tinha como acusá-lo de algo, provar que ele fez algo errado, porque ele caminhou certo. Jesus. Jesus sofreu de falso testemunho. Se Jesus sofreu de falso testemunho, imagina as outras pessoas lá fora, que tem sim motivos, que tem sim seus erros, que tem sim seus pecados. Imagina. Então, se Jesus sofreu com isso, com esse depoimento falso, ou outras traduções que é realmente falso testemunho, imagina os outros. Mas aqui, a gente está aqui ou a gente está aqui, ó? A gente está sofrendo ou a gente está causando esse falso testemunho? Ou pior, a gente está apoiando um falso testemunho. Porque às vezes a gente nem sabe o que é de verdade e o cara está falando assim, tá lá, é mesmo? Rapaz, essa é até diferente assim pro irmão. Apoiando o falso testemunho. Entendeu? Onde será que a gente está nisso aí? E o próprio Cristo sofreu com isso. Mateus 27, 18. Pai, hoje tem Bíblia. Mateus 27, 18 está escrito assim, ó. Porque eles sabiam que o haviam entregado por inveja. Quem que é esse que sabia? Pilatos. Pilatos sabia o que estava acontecendo e por que Jesus foi entregue pelo Sinédrio. Por inveja. Então a inveja moveu esse falso testemunho. Por quê? Porque... Ô dó Deus, comparei isso com Jesus. Tristeza. Tiago 3, verso 8 e 9. E lá em Tiago está escrito assim, ó. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago tem hora também que ele escreve uns negócios, né, que sem necessidade, né? Tá doido. Mas Tiago aqui, ele está representando muito bem o homem. Muito bem. Está representando muito bem esse falso testemunho. Porque com a língua nós fazemos ele e a língua é indomável. Indomável. E se a gente não estiver vigiando, ela controla a gente mesmo. E ela é cheia de veneno mortífero. É o que eu falei, esse falso testemunho pode causar morte. Pode causar a morte da reputação, que já é algo péssimo, mas pode acontecer da pessoa ceifar a sua própria vida. E com a língua nós bendizemos. Gente, isso aqui é igreja demais. Credo, que horrível. Mas isso aqui é igreja demais. Bendizemos ao Senhor e Pai. Oh, meu Deus, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Oh, Abba, né? Que os mais novos gostam de falar. Oh, Abba, papai. Não sei o quê. Depois sai da igreja. Precisa falar? Ouviu um amém? Como é que eles falam? Ouviu um amém? Aí sai da igreja e amaldiçoa os homens. Que são semelhantes de Deus. Como assim? Você está bem dizendo a Deus, mas você não está falando da criatura? Você é amigo de Deus, inimigo dos homens? O que está acontecendo? Você é inimigo do seu próximo? Você não lê os 10 mandamentos? Não, se você ler os 10 mandamentos, você vai ver que uma coisa caminha junto com a outra. Não tem como você amar a Deus e odiar aos homens, não. Não tem como você amar os homens e odiar a Deus, porque uma coisa caminha junto com a outra. Então, irmãos, esse é o falso testemunho. Esse é o 8º mandamento. É que semana passada eu ramelei lá nos outros lá, eu admito, né? Mas esse aqui é o 8º mandamento. E é mais uma coisa que, ser bem sincero com vocês, às vezes a gente lê assim, a gente não dê falso testemunho.
te ignora. Porém, trazendo esses exemplos aqui, é algo cruel de se fazer. É algo muito cruel de se fazer. É algo que acaba com a vida da pessoa lá fora. Acaba. As outras pessoas olham para essas pessoas com outros olhos. A gente olha para essas pessoas com os outros olhos. Eu duvido que alguém aqui não se importa de sofrer um falso testemunho. Ninguém quer sofrer um falso testemunho. Ninguém quer ver a morte da sua reputação. Ninguém quer que a sua família olhe para você diferente, que os seus amigos se afastem de você, que no seu trabalho fique aquele clima horroroso. A gente não quer, a gente quer viver bem, a gente quer viver bem em sociedade. Mas se nós queremos isso para a gente, por que a gente não quer isso para o próximo? Por que a gente não quer isso talvez para o irmão que está passando a necessidade, que está num sofrimento, que está lutando contra o pecado? Ou que é o tolo de Provérbios, né? Às vezes o tolo de Provérbios precisa da nossa ajuda também. Aí, em vez da gente ajudar, a gente vai lá e usa a língua que tem um veneno mortífero e vai matando a pessoa pouco a pouco, a cada fala nossa. Às vezes o irmão nem conhece o outro irmão que a gente está falando, pai. De tanto que a gente falou, parece que conhece. E às vezes não é bem assim. Às vezes a pessoa é outra coisa. É totalmente diferente. Então que a gente tente domar essa língua. Que a gente tente cuidar dela. Que a gente não deixe esse veneno sair dela. Mas que a gente cuide dela para que a gente bendiga o Senhor e que a gente honre ao próximo. Que a gente honre as outras pessoas. E que a gente não viva uma vida de hipocrisia cristã. Né? Porque de gente falando mal do cristão lá fora já está cheio. Né? Aí entra a gente junto no meio e aí fica difícil. Né? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. Muito obrigado pela Tua misericórdia, meu Pai, pelo Teu amor sobre nós, meu Pai. Obrigado pela Tua mensagem, Senhor, nessa noite, meu Pai. Que ela venha encontrar lugar nos nossos corações, meu Pai. E que seja uma mensagem, meu Pai, ao qual a gente leve para a nossa vida, meu Pai. Que seja uma mensagem, meu Pai, a qual nós entendemos que nós não devemos dar falso testemunho do outro irmão. Que nós não devemos falar mal do outro irmão, mas que a gente tem que domar essa língua venenosa que nós temos, meu Pai. Que a gente não seja hipócrita, Senhor, de bem dizer o Teu santo nome, mas de falar mal do outro, meu Pai, de acabar, meu Pai, com a reputação do outro, meu Pai. Que a gente não seja como aqueles líderes do Sinédrio, meu Pai, que por inveja, meu Pai, armaram para a morte de Jesus, meu Pai. Que a gente não seja como Jezabel, meu Pai. Jezabel horrível, meu Pai. Que a gente não seja como ela, meu Pai. Que a gente não seja como a mulher de Potifar, meu Pai. Mas que a gente venha honrar o Senhor, meu Pai. Que a gente venha honrar o próximo, meu Pai. E que se, meu Pai, houver cobiça em nós, meu Pai. Que se houver inveja em nós, meu Pai. Que se houver, meu Pai, desejo, meu Pai, de morte do outro, meu Pai, ou da morte da reputação do outro, meu Pai, que nós venhamos nos ajoelhar e que a gente venha orar, meu Pai, para que todos esses desejos, meu Pai, para que todos esses pecados, meu Pai, sejam cessados nos nossos corações, meu Pai, e que nós venhamos enxergar a Tua grande graça sobre nós e assim enxergarmos a Sua grande graça sobre a vida dos outros também, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos por essa noite mais uma vez. Amém.